O que acontece quando a vida perfeita, que você construiu com tanto esmero, desmorona em um piscar de olhos? Quando a paz se transforma em dor e a alegria em choque avassalador? Imagine que você tem tudo, uma vida que seria a inveja de muitos, e de repente, num único dia, o chão se abre sob seus pés, levando consigo cada pilar da sua existência. Esta é a história de Jó, um homem cuja fé foi testada de maneiras inimagináveis, e que, mesmo diante da ruína total, nos legou uma das maiores lições de resiliência e confiança. Na antiguidade bíblica, em uma terra chamada Uz, que hoje conhecemos como parte da região de Israel, vivia um homem chamado Jó. Ele não era apenas rico, era uma figura exemplar. As Escrituras o descrevem como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó possuía uma prosperidade imensa, fruto não só de seu trabalho, mas de uma bênção divina que permeava sua vida. Ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Sua casa estava repleta de servos, e sua reputação de riqueza e influência se estendia por toda a região. Mas, mais valioso que todas as suas posses, era a sua família. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, uma prole numerosa e unida. Seus filhos celebravam banquetes regularmente, convidando as irmãs para se juntarem a eles. Jó, por sua vez, oferecia sacrifícios por cada um deles, zelando pela pureza e retidão de seus corações. Era um cenário de paz, de abundância, de celebrações constantes. A vida de Jó era um retrato de bênção e contentamento, uma existência abençoada e aparentemente sem qualquer preocupação. Contudo, longe da tranquilidade de Uz, em uma esfera que transcende a compreensão humana, a fé de Jó se tornou o centro de um desafio. Uma breve menção é feita a um diálogo entre Deus e Satanás, o opositor, onde a integridade de Jó é posta à prova. Satanás argumentava que a devoção de Jó era interesseira, que ele só servia a Deus porque estava protegido e abençoado materialmente. A questão central era: a fé de Jó era genuína, incondicional, ou apenas uma resposta às benesses que recebia? Sem aprofundar na teologia complexa, basta saber que o desafio foi lançado, e a vida de Jó estava prestes a mudar drasticamente. Em um dia que começou como qualquer outro, a paz de Jó foi violentamente estilhaçada. Mensageiros, um após o outro, chegavam ofegantes, trazendo notícias cada vez mais devastadoras. O primeiro mensageiro informou que os sabeus haviam roubado todas as suas 500 juntas de bois e 500 jumentas, matando os servos. Mal terminara de falar, e um segundo mensageiro apareceu, contando que um fogo do céu havia caído, consumindo todas as 7.000 ovelhas e mais servos. Antes que este terminasse, um terceiro trouxe a notícia de que os caldeus, divididos em 3 bandos, haviam saqueado todos os 3.000 camelos e assassinado mais de seus servos. Em um piscar de olhos, a vasta riqueza de Jó foi aniquilada. Mas o golpe mais terrível ainda estava por vir. O quarto e último mensageiro chegou, com os olhos marejados de horror. Ele trouxe a notícia mais devastadora que um pai pode ouvir. Enquanto os filhos e filhas de Jó estavam celebrando na casa do irmão mais velho, um grande vento viera do deserto, atingindo a casa com tamanha força que ela desabou sobre eles, matando todos os 7 filhos e 3 filhas. A aniquilação não foi apenas de bens, mas de seu legado, de sua família, da esperança de um futuro. Era a dor mais profunda que um ser humano poderia sentir. A perda irreparável de seus 10 filhos. Diante de tamanha catástrofe, a reação de Jó foi completamente inesperada. Em vez de blasfemar, de maldizer o dia em que nasceu, de se entregar ao desespero que levaria qualquer um à loucura, Jó rasgou suas vestes em sinal de luto profundo, rapou a cabeça e prostrou-se em terra, em adoração. Suas palavras, proferidas em meio a um oceano de dor, ecoaram com uma fé que desafiava a lógica humana. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com o coração dilacerado, Jó não pecou, nem culpou a Deus.
Como nós, na nossa realidade atual, reagiríamos a tal perda? O que nos restaria quando tudo se esvai, quando cada pilar de nossa existência é derrubado sem aviso? A história de Jó nos confronta com a fragilidade da vida, mas também com a força interior inesperada que pode emergir do mais profundo abismo do sofrimento. Ele nos mostra que a fé verdadeira não se baseia nas circunstâncias favoráveis, mas na confiança inabalável em algo maior que nós mesmos, mesmo quando não compreendemos os caminhos. Antes que continuemos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A dor da perda material e familiar foi apenas o primeiro capítulo da provação de Jó. Depois de enfrentar a aniquilação de todos os seus bens e, o mais dilacerante, a morte de seus 10 filhos, o destino reservava-lhe um golpe ainda mais íntimo e corrosivo. Em meio ao luto profundo e à incerteza, Satanás, o opositor, persistiu em seu desafio, argumentando que Jó havia suportado as perdas porque seu corpo e sua própria vida não haviam sido tocados. E assim, Jó foi atacado por uma doença terrível, uma praga que cobriu seu corpo da cabeça aos pés, com feridas dolorosas e purulentas. Era uma enfermidade que lhe roubava não apenas a saúde, mas também a dignidade, marcando-o visivelmente como um pária, alguém castigado de forma inexplicável. Imagine a cena com clareza. Jó, o homem que um dia foi o mais rico e respeitado de toda a região de Uz, agora jazia sentado em um monte de cinzas, fora da cidade, num lugar de isolamento e abjeção. Sua pele, antes saudável e vibrante, estava corroída por chagas abertas. A dor física era constante, lancinante, e o desespero se aprofundava a cada instante. Em sua agonia, ele pegava um caco de cerâmica do chão para raspar a sujeira e o pus das feridas que o cobriam por inteiro. Esta imagem vívida da dor física extrema e do desamparo absoluto nos atinge com força, pois ele estava sozinho, isolado pela doença e pelo estigma que ela trazia. O isolamento, antes imposto pela perda, agora se tornava uma realidade física inescapável, separando-o de qualquer vestígio de sua vida anterior. Foi nesse ponto de total desespero que a voz que menos se esperava trazer conforto pronunciou palavras que ecoaram como um punhal em seu coração. Sua própria esposa, em sua imensa dor e angústia, e talvez já cansada de ver o marido em tamanho sofrimento, aproximou-se dele e, com a alma quebrada, o interpelou. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Essas palavras carregadas de desespero e incompreensão foram um golpe devastador. Não era apenas uma sugestão para pôr fim à vida, mas uma incitação a renunciar à fé que o sustentava, a blasfemar contra o próprio Deus. O impacto foi imenso, pois vinham de quem deveria ser seu porto seguro, seu apoio na tempestade, mas que, também consumida pela tragédia, via na morte a única saída. Contudo, nem todos o abandonaram. A notícia do sofrimento de Jó espalhou-se, e 3 de seus amigos mais próximos, Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá e Sofar, de Naamá, vieram de longe para consolá-lo e compartilhar sua dor. Mas quando o viram à distância, mal o reconheceram. A figura outrora imponente agora era uma sombra disforme de homem, coberta de feridas e sentado nas cinzas. A cena inicial de compaixão rapidamente se transformou em choque. Eles choraram em voz alta, rasgaram suas vestes e jogaram terra sobre suas cabeças em sinal de luto. Por 7 dias e 7 noites, sentaram-se no chão ao lado de Jó, sem dizer uma única palavra, pois viam que sua dor era grande demais para ser expressa ou consolada por palavras. Este silêncio chocado, por si só, revela a profundidade do horror que testemunharam. Após os 7 dias de silêncio, a paciência humana cedeu lugar à necessidade de compreensão, e o debate se iniciou. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Sofar, começaram a falar, trazendo a lógica comum da época, a crença de que todo sofrimento era resultado direto de um pecado oculto. Eles argumentavam que Deus é justo, e, portanto, se Jó estava sofrendo tão intensamente, certamente havia alguma falha, alguma transgressão grave que ele não havia confessado. Era uma busca por uma explicação racional para a dor insuportável.
uma tentativa de enquadrar o caos em uma ordem moral compreensível. Para eles, era inconcebível que um homem justo pudesse sofrer tanto sem um motivo aparente. Jó, por sua vez, defendeu-se veementemente. Ele insistia em sua inocência, em sua retidão. Sua alma estava exausta, e ele não conseguia entender a causa de tanto sofrimento. O desespero, que já o consumia, transformou-se em um questionamento amargo e direto a Deus. Por que eu? Qual é o meu erro para merecer tamanha provação? Ele se via como uma vítima inocente, e as acusações de seus amigos apenas aumentavam sua agonia. Jó ansiava por uma resposta, por uma justificação, por algo que desse sentido à sua calamidade inexplicável. O diálogo se tornou um debate acalorado, com cada amigo apresentando sua visão teológica e Jó rebatendo com a crueza de sua experiência. As acusações se tornavam mais pesadas, o julgamento mais severo. Os amigos insistiam na culpa, enquanto Jó clamava por justiça e compreensão. A dor emocional de Jó se agravava não apenas pela doença e pelas perdas, mas também pela incompreensão e pelo julgamento implacável daqueles que deveriam ser seus consoladores. A tensão entre eles era palpável, e a dúvida, uma semente plantada pela tragédia, começava a germinar em seu coração. Jó se questionava com uma angústia profunda sobre a justiça divina. Em meio a esse tormento, Jó sentia-se profundamente abandonado por sua esposa, que sugerira que ele amaldiçoasse a Deus, abandonado por seus amigos, que, em vez de consolo, ofereciam condenação. E o mais doloroso de tudo, ele se questionava se não fora abandonado também por Deus, a quem havia servido fielmente durante toda a sua vida. A profundidade da solidão, em meio a um sofrimento tão avassalador, é quase indescritível, um abismo de desespero, onde a esperança parecia ter morrido. É fascinante observar a prolongada natureza do sofrimento de Jó. Não foram dias, nem semanas, mas um período indefinido de tempo em que ele permaneceu naquelas condições, testando os limites da resiliência humana. A perseverança contínua de Jó, em meio ao caos, mesmo enquanto questionava a Deus, é um testemunho da força indomável do espírito humano. Ele não desistiu, não se entregou completamente à morte, mas continuou a clamar, a buscar respostas, a persistir em sua dor. Ele se agarrava a uma tênue chama de esperança, mesmo quando tudo ao seu redor era escuridão e desespero, e isso nos leva a indagar até onde podemos ir quando somos testados ao limite. Em meio àquele abismo de dor e incompreensão, Jó atingiu, finalmente, o clímax da sua desesperação. Suas palavras tornaram-se um grito visceral, não de revolta contra Deus, mas de um desejo profundo de encontrar alívio para sua angústia excruciante. Ele expressou o anseio de que a morte viesse e o libertasse de tanto sofrimento, de um corpo corroído e de uma alma dilacerada. Não era um abandono da fé, mas a confissão honesta de um homem que havia chegado ao limite absoluto da sua resistência humana. Um clamor sincero, um desejo de paz, mesmo que essa paz viesse por meio do fim. Sua voz, embargada pela dor, ecoava a mais profunda verdade do sofrimento humano. A busca desesperada por um fim para a tormenta. E foi exatamente nesse ponto de total exaustão, quando toda a lógica humana havia falhado e as explicações dos amigos se revelavam vazias, que a própria voz de Deus irrompeu. Não veio em um sussurro gentil, mas de dentro de um redemoinho, uma manifestação poderosa e majestosa que silenciou todas as vozes e questionamentos. Deus não ofereceu a Jó explicações diretas sobre o porquê de seu sofrimento. Não detalhou o diálogo celestial com Satanás. Em vez disso, ele bombardeou Jó com uma série de perguntas retóricas sobre sua criação e sua soberania sobre o universo. Ele questionou onde Jó estava quando os fundamentos da terra foram lançados, quem limitou o mar, quem governa as estrelas e as criaturas selvagens. Era uma demonstração avassaladora da onipotência e onisciência divinas. Uma revelação da incompreensível grandeza do Criador. Diante daquela grandiosidade esmagadora, Jó compreendeu a limitação de sua própria compreensão e a pequenez de seu conhecimento. Ele percebeu que havia falado sobre coisas que não entendia, mistérios grandes demais para a mente humana.
Com profunda humildade, ele respondeu: Meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Não era mais uma fé baseada em relatos ou em conceitos transmitidos, mas uma experiência direta, um encontro transformador. Essa visão renovada não lhe deu todas as respostas, mas deu-lhe algo muito mais profundo: a certeza inabalável do caráter e da soberania de Deus. Naquele momento, Jó se arrependeu de suas palavras impulsivas, de ter questionado o Criador com a perspectiva limitada de um ser humano. Mas sua fé em Deus não se abalou. Pelo contrário, fortaleceu-se e se redefiniu. Ele se entregou à sabedoria divina, aceitando que nem tudo precisa ser compreendido para ser aceito. A confiança foi restaurada, mais profunda e resiliente do que nunca, baseada não na ausência de dor, mas na presença imutável de Deus, mesmo no meio da dor mais lancinante. Após essa revelação e a humilhação de Jó, Deus repreendeu severamente os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Sofar, por seus julgamentos e pela sabedoria errônea que haviam proferido. Eles haviam falado falsamente sobre Deus e foram instruídos a oferecer sacrifícios. E aqui reside um dos atos mais sublimes da história. Jó, em um gesto de graça e perdão inimagináveis, intercede por seus amigos, mesmo depois de todas as acusações e condenações que havia recebido deles. Foi após essa intercessão que a maré virou. Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido e o fez em dobro. Sua saúde foi plenamente restabelecida, suas riquezas aumentaram exponencialmente e, o mais importante, uma nova família foi-lhe dada. 7 novos filhos e 3 novas filhas, preenchendo o vazio deixado pela tragédia inicial. A história de Jó transcende a mera narrativa de punição ou recompensa material. É uma mensagem universal e atemporal, um testemunho do poder avassalador da fé genuína. É uma fé que não se apoia nas circunstâncias favoráveis, que não esmorece diante da adversidade, mas que se enraiza na confiança incondicional no caráter de Deus, mesmo quando sua providência parece incompreensível. A vida de Jó nos ensina que não é sobre o que perdemos, mas sobre o que mantemos, a essência de quem somos e nossa conexão com o divino. Há lições essenciais para a vida que ressoam através dos séculos. A primeira, e talvez a mais dura, é que o sofrimento é uma parte inevitável da jornada humana. Ninguém está imune à dor, à perda. A segunda é que a verdadeira fé, aquela que realmente sustenta, é forjada e fortalecida nas maiores adversidades, nos momentos de escuridão profunda. A terceira lição é a importância inestimável da perseverança, da esperança e da resiliência, que nos permitem erguer a cabeça quando tudo parece desmoronar. E não menos importante, a capacidade de perdoar e interceder, mesmo quando estamos no auge da nossa própria dor, como Jó fez por seus amigos. Por fim, a história nos convida à aceitação da soberania divina, que muitas vezes excede em muito a nossa limitada compreensão. E agora, eu te pergunto, como você enfrenta suas próprias tempestades? O que te sustenta quando tudo parece perdido? Quando a vida te testa aos seus limites? A história de Jó ecoa através dos séculos como um farol de esperança, mostrando que, mesmo na perda mais profunda e no desespero mais amargo, a fé inabalável e a perseverança podem, de fato, nos guiar à restauração e a uma vida ainda mais plena e significativa. A imagem final de Jó é a de um homem transformado, mais sábio, com uma fé purificada e inabalável. Ele deixou um legado de esperança e resiliência que nos lembra que a força indomável do espírito humano, quando aliada a uma fé profunda e sincera, tem o poder de superar qualquer adversidade, conduzindo-nos a um futuro de renovação e propósito. É uma verdade que permanece, um lembrete de que, mesmo quando o mundo ao nosso redor desaba, a capacidade de se levantar e seguir em frente reside muitas vezes naquilo que não pode ser tocado ou tirado, a nossa fé.